Olá pessoal, eu sou o Guilherme, eu sou um dos professores de História aqui do Congresso Enem e eu vou estar aqui falando com vocês hoje sobre os povos originários, o nosso primeiro tópico do cronograma de História da América. Primeiramente, a gente vai entender como que esses povos, os povos originários, eles chegaram até o continente. A teoria mais aceita sobre isso é que por volta de 30 mil anos antes de Cristo, ainda na pré-história, os povos que eram nômades, eles vão atravessar o chamado Estreito de Bering. Passando por esse estreito, que ele liga ali a região da Sibéria na Rússia até onde hoje em dia é o Alasca, eles vão se dispersar por todo o continente, formando pequenos agrupamentos que com o tempo vão se desenvolvendo até formar grandes impérios, como os maias, incas e astecas, que normalmente é o que a gente dá mais enfoque na escola, só que eles não são os únicos, Obviamente, eles não são os únicos impérios a se formarem, Eles não são as únicas civilizações a se formarem no continente. Aqui, se desenvolveram milhares de povoamentos. É muito importante que a gente entenda que a diversidade étnico-cultural do continente, hoje em dia o continente americano, ela é muito grande. Vamos entender também esse nome América. América foi dado esse nome ao continente por causa de Américo Vespúcio. Por quê? Quando Cristóvão Colombo ele chega aqui em 1492, ele vai entender que ele chegou, na verdade, à Índia. Por causa disso, por muito tempo, a gente vai chamar os povos originários de índios. Mas isso é uma terminologia completamente errada, porque ele remete aos povos indianos, lá da Índia. E que, na verdade, os povos aqui, os povos originários, eles são, a terminologia mais correta para se referir a eles são indígenas, ou povos originários em si. Indígena significa nativo, Nativo ou originário de determinado local. Então, o Cristóvão Colombo, ele vai acreditar que ele chegou na Índia, por isso que a gente, por muito tempo, chama esses povos de índios. Só que algum tempo depois, um cara chamado Américo Vespúcio, ele vai entender que, na verdade, não. Eles não chegaram até a Índia, eles chegaram, na verdade, a um novo continente. E por ele ter entendido que chegaram a um novo continente, a gente dá um nome a ele de América. Só que muitos indígenas não gostam muito de tratar o continente como América, Porque, afinal de contas, os antepassados deles já habitavam o continente há milênios. Mais de 30 mil anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Então, diversos povos, eles vão dar nomes diferentes ao continente e à região que eles habitam, Por exemplo, os povos que habitavam hoje é o Brasil, eles dão o nome de Pindorama, e existiam, por exemplo, lá no México, os Anahuac. Mas hoje em dia, muitos povos indígenas tratam o continente como Abya Yala, Seria um sinônimo para a América e seria ali uma quebra com esse nome colonizador. Bom, falando um pouco sobre as maiores civilizações que se desenvolveram aqui, os Maia, os Azteca e os Inca, a gente tem ali civilizações que vão ser mais recentes, entre aspas, Primeiramente os Maia. Eles vão se desenvolver por volta do século 7 depois de Cristo, Eles vão ter o seu ápice, na verdade. Eles vão ter uma organização um tanto quanto interessante, Eles não vão ser um império unificado, eles vão ser grandes centros que compartilham ali da mesma cultura, e eles estavam localizados na península de Yucatán, lá na Guatemala. Contudo, esses grandes centros maias aí que se desenvolveram diversas ciências, cultura, eles vão começar a ruir ali por volta do século XIII, dando espaço para os Azteca, que vão se desenvolver primeiramente ali no México, mas eles vão criar um grande império. A formação da cidade de Tecnoctitlan, que é uma cidade muito importante para o Império Azteca, ela remonta também um mito fundador, Eles diziam que a cidade ela deveria ser formada onde fosse encontrada uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto. E esse símbolo, da águia comendo uma cobra em cima de um cacto, ela está na bandeira do México até hoje. E ela é de origem asteca, ou seja, indígena. Um outro império que vai se desenvolver aqui no continente são os Inca, que eles se formam ali onde hoje
principalmente ao Peru, né? Mas eles vão se desenvolver, na verdade, por toda a Cordilheira dos Andes, né? Eles são uma civilização andina. A civilização Inca, assim como a Azteca, eles vão desenvolver um grande império com uma cultura e, principalmente, né, uma característica muito importante desses impérios é a arquitetura, né? Eles vão ser capazes de desenvolver cidades muito grandes e que eram até inimagináveis para a Europa naquela época. Contudo, quando os europeus eles chegam até o continente, eles vão, pouco a pouco, dizimando toda essa população. Eles não vão chegar a dizimar completamente essa população, mas eles vão promover um genocídio muito grande aqui na América. Bem como, né, os espanhóis vão fazer isso com esses impérios até a queda desses impérios em si e a formação da colonização espanhola que nós veremos na semana que vem. Mas vai acontecer semelhantemente aos impérios dominados pela Espanha aqui no Brasil, onde essa região, que era habitada por mais de 1000 etnias diferentes, vai restar, né, até os dias atuais, desde 1500. Eles vêm lutando e continuam lutando. Depois eu vou fazer, inclusive, uma indicação para vocês de diversas vozes indígenas que falam muito sobre a questão deles e sobre a luta deles atualmente, porque é uma luta interminável desde o início da colonização aqui do continente. Antes eram mais ou menos 1000 etnias, hoje em dia restam 256 e eles representam uma população muito pequena, né, em relação à população brasileira. Eles representam 0,47% de acordo com o censo de 2010, né, que foi o último censo realizado no Brasil, que são mais ou menos 900 mil pessoas. Por causa do genocídio, né, eles vão perder muito da sua cultura, muitos deles vão perder os traços originários, né, principalmente os indígenas do Nordeste, que vão, assim, completamente higienizados, né, por causa dessa miscigenação, mas os povos indígenas, eles vêm lutando, e aqui na descrição vocês vão poder encontrar perfis de vozes indígenas que falam sobre a questão deles. E é importante a gente estar sempre ligado à questão indígena, sempre fazendo esse recorte e dando atenção a essa questão, porque eles são um dos povos que mais sofrem no Brasil hoje em dia. Eles são um povo que está em constante ameaça de madeireiras, né, de desmatamento, e eles têm um papel fundamental para a história do país. A luta deles, ela merece ser vista, ouvida e falada mais do que é falada hoje em dia, porque eles são de extrema importância. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. E gostaria de falar com vocês que, por mais que esse assunto ele não seja tão cobrado no Enem, a prova ela não fale tanto sobre a questão indígena, é um assunto muito atual e muito importante que vocês tomem conhecimento, porque pode te ajudar vocês tanto em outras áreas do conhecimento quanto na vida também, para vocês estarem assim, ligados nas questões políticas que ocorrem no nosso país, no nosso continente, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha dado para entender tudo direitinho. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo e até a nossa próxima aula.